Bem-vindos ao Agenda Cast, episódio 52. Esse episódio é muito mais que especial. É o episódio comemorativo de um ano do Agenda Cast. Um ano de desafios, um ano de informações, um ano estamos aqui falando sobre RPPS. E para comemorar, estaremos o mês de fevereiro com episódios comemorativos e com quadros comemorativos de alguns marcos desse um ano no ar. Nós tivemos mais de 1 milhão de visualizações, somando todas as redes e impressões também. Tivemos episódios com mais número de visualizações, com mais joinha, episódios com mais participantes e foram 17 especialistas durante esses 12 meses, sendo 16 da casa. Estamos muito felizes por estarmos aqui comemorando com vocês. E para esse episódio comemorativo, nós temos também convidados muito mais que especiais. Esse convidado, ele inaugurou o Agenda Cast. O primeiro Agenda Cast foi com ele e foi um assunto similar. Digo similar porque houve mudanças no decorrer desses meses. Estamos aqui com o Renan Giusti, executivo da Agenda Assessoria, retornando pela segunda vez ao Agenda Cast e nessa data especial. Renan, bem-vindo ao Agenda Cast. Obrigado, Elida, mais uma vez por esse convite. Ainda mais uma oportunidade como essa de a gente sempre poder falar do assunto DIRF e social. Para mim é uma honra sempre poder compartilhar as mudanças, as tomadas de decisões e nada mais justo que um ano a gente retornar a esse assunto, né? Que ele está bem quente no momento, então eu acho que nada mais justo, né? Muito obrigado, então, agradeço. Sinta-se à vontade para fazer qualquer pergunta para mim, que eu estou aqui para isso. Muitas perguntas, tá? O assunto quentinho, todos os RPPS falando acerca do tema. E a cobrança é muito alta, porque acho que não só esse debate aqui é importante, mas fomentar, né, para os clientes esse assunto que é tão importante e tão crítico, né, no início do ano. Então eu acho que nada mais justo, como eu disse, iniciar esse ano, essa data comemorativa com esse assunto de novo. E o tema do nosso Agenda Cast é o fim da DIRF e a substituição pelo E-Social. E por falar em E-Social, estou com a nossa especialista de E-Social, Alana Brito, que está aqui conosco já há um tempo, contadora, formada em contabilidade, já está na agenda há um tempo, mas gostaria que você, Alana, se apresentasse para o nosso público, para eles conhecerem um pouquinho mais dessa profissional que está aí tocando esse assunto tão importante para o segmento. Bom, primeiramente quero agradecer pelo convite, fiquei bem feliz juntamente com o meu gerente. Esse episódio especial que é o aniversário do Agenda Cast, muito bom estar aqui, uma honra. Eu estou na agenda, vai fazer em torno de 3 anos, desde que eu iniciei sempre no assunto de E-Social. A gente viu essa evolução do governo junto com os clientes, então é um prazer estar aqui desbravando esse tema agora com a DIRF também, que é um assunto bem fomentado. Ajudou a construir muita coisa, né? Sim. E quando nós falamos em especialista, é tanto na parte teórica, prática e sistêmica. Sim. Então são várias frentes envolvidas aí para atuar com o E-Social e fazer acontecer nos nossos clientes. Antes de começar, quero entregar para a Alana, que é a primeira vez no nosso Agenda Cast, a caneca para ficar memorável a sua participação no Agenda Cast. E toda vez que você for tomar qualquer coisa, você lembre desse momento que esteve aqui conosco. Muito obrigada. Iniciando então, considerações iniciais? Reforçar mais uma vez, né, que esse é um assunto que não só os RPPS, mas também todos os RHs interessam dos estados, né, dos órgãos públicos, que para você que está assistindo aí também do RPPS, faça um convite para o pessoal do estado para poder assistir, que é uma informação extremamente importante, né, esse bate-papo aqui. Sim. Então, faça esse convite, nós estamos aqui também para você tirar sua dúvida, né, eu acho que Sim. É um momento de conto de informações, um debate, que para você fique informatizado e tenha todas as informações na mão para tomada de decisão. Né? Podem usar o bate-papo do YouTube e no Instagram para tirar dúvida, fazer as perguntas pertinentes, mesmo porque o prazo está rolando. Está rolando, está perto. E para iniciar, estamos em 2026 e a DIRF, como nós conhecemos há muitos anos, né, o histórico dela, está mudando. Mudou ou chegou ao fim, mas num formato um pouco diferente que tem a fase de transição. O que muda para o RPPS essa mudança, essa virada de chave da DIRF?
Tá, eu acho que antes de a gente falar para o RPPS, eu acho que é importante a gente falar da DIRF num contexto geral. A DIRF, ela vai existir, vai continuar existindo. Não sei se você se lembra, mas no último podcast nosso, no primeiro nosso, e no último que eu participei, que foi no caso, né? Eu ainda falei no final do podcast que eu achava muito difícil a extinção da DIRF. Extinção completa, né? Por que é difícil a Total extinção? substituição. Por que é tão difícil a extinção da DIRF? Porque para você adotar o E-Social, o órgão público ele precisa fazer um processo licitatório, talvez para um sistema. Ele às vezes é um município muito pequeno ou um órgão muito pequeno, não tem o conhecimento técnico para fazer. Às vezes não existe nenhum fornecedor na localidade para ter um sistema para fazer isso. E o sistema do próprio ambiente nacional do E-Social, ele não faz todas as manipulações possíveis. Tem coisas que só podem fazer por integrações. Então, existe uma limitação tanto técnica, né, cultural da nossa, para que se faça a implementação do E-Social na sua plenitude, né, porque ele é muito complexo. Ele abrange não só a folha de ativos, também abrange a folha das empresas, os RPPS, que são os benefícios, pagamento extra folhas. Então ele é um sistema extremamente complexo. Em razão disso, muito provavelmente, e tenho quase certeza, que a tomada de decisão da Receita Federal nesse ano de fazer um ano de transição é em razão disso, né, da dificuldade de fazer essa migração. Então sim, a DIRF ela vai continuar com os mesmos layouts do ano passado, que a gente participou de uma live na Receita semana passada, na sexta-feira, né, uma live referente a essa portaria que foi publicada, né, da autorregularização dos órgãos públicos e que estica mais um ano o prazo da DIRF. Então sim, respondendo a sua pergunta, ela vai continuar, ela tem um período de transição, existem condições e para o RPPS é extremamente importante estar antenado, né, que vão existir algumas obrigações para seguir com a DIRF. Mas essa continuidade, ela é no mesmo formato que sempre foi, PGD, etc., ou tem um procedimento a mais que o RPPS precisa adotar? O procedimento que vai ser adotado internamente não vai se mudar. O que foi passado para nós, porque ainda não foi liberado os sistemas, né, existem a previsão do PGD ser liberado até o início de fevereiro, então o PGD que faz toda a manipulação das informações, ele não foi liberado. Mas até onde temos os subsídios é que não vai ser alterado. Então a lógica do sistema é a mesma. Mas para se você ter a validade das suas informações enviadas pela DIRF, você vai ter que fazer a autorregularização, que é o programa que eu acabei de mencionar, referente a essa portaria publicada no final do ano de dezembro, em que você se compromete a se autorregularizar para o E-Social no ano de 2025, né, você se compromete e nesse sentido ele te libera para você usar o programa da DIRF. Então você se compromete, seguindo passo a passo da Receita, os termos de compromisso, você se compromete e ele vai te dar essa possibilidade de fazer mais um ano de DIRF. Então, a nível operacional, respondendo a sua parte mais técnica, a nível operacional não se muda nada a nível de sistema. Vai ser da mesma forma o carregamento dos layouts, né? O layout é o mesmo que eles já informaram, a forma de geração do envio, que é o mesmo pelo PGD, e as regras, né? Teoricamente não é para mudar nada. Então, de forma técnica, não se muda nada. Agora, para se você se chegar na DIRF, sim, vai ter alterações que você precisa se inscrever no programa, existe um passo a passo, você precisa também estar com um domicílio eletrônico selecionado, existe todo um caminho a ser percorrido. Em relação à questão do E-Social, quem enviou corretamente todo o ano 2025 não precisaria aderir à autorregularização. É complexa a palavra, eu também me pego com essa confusão. Falar rápido às vezes dá uma embolada. E aí assim, nessa questão do E-Social, para os órgãos públicos, que eu converso muito com a Lana e com a minha equipe, que ainda para nós é um cenário escuro. Né, é um cenário assim que a gente não sabe como que vai ser todo esse levantamento de informação, como é que vai poder fazer o controle. Quando eu digo fazer o controle, para vocês terem uma ideia, no E-Social, e você pode me corrigir, Alana, é você que está mais à frente na parte operacional, não. Os portais de controle, de contribuição e arrecadações de impostos foram liberados a partir de setembro, outubro.
Então, e aquilo que foi enviado de janeiro de 2025 num até... formato diferente, ou às sem vezes, algumas informações exato, que passaram a ser exigidas. exatamente. Então, assim, ainda a receita também está mudando muita coisa, os layouts alteram constantemente, então você vê que o e-social ainda está muito volátil, né? Mas respondendo a sua pergunta de forma mais efetiva, né, que é saber como é que era mesmo, Eda? Em relação a quem enviou o e-social durante todo o ano 2025, não precisaria aderir à autorregularização. Na verdade, é o inverso disso. Você pode aderir ao programa, e ter enviado. Tanto é que, quando você adere ao programa, ele não te isenta de você enviar o ano de 2025. Você precisa enviar ou continuar enviando as informações. Então ele não te isenta de nada. Então, se você enviou e quiser aderir por falta de confiabilidade, que é o que eu quis dizer, ali no de conseguir ter só os ou por uma relatórios. Segurança maior. Então você tem que estar enviando, né? E não há necessidade de não ter enviado. Então você precisa estar corretamente com as informações. Em relação ao e-social, quais são os eventos importantes para serem enviados para garantir que o prazo seja cumprido e o imposto de renda seja declarado corretamente? Eu acho que eu vou deixar essa resposta para minha colega aqui, que ela está mais afinada, né, mais instruída, porque ela está nos atendimentos todo dia, então ela acompanha a maioria dos eventos a afetividade dos eventos, né, Alana, que são necessários. Como o Renan mencionou, foi a partir de setembro para frente que a gente começou com essas novas obrigações. Então, o primeiro passo é sempre estar olhando o evento S1010, que ele é um evento que ele é responsável pelas configurações dos códigos de rubrica, o que compõe o holerite ali do segurado. Então, uma vez que a gente envia uma informação que não está parametrizada de forma correta, ou deixa de enviar essa informação, ali a gente já está começando a correr o risco a partir do momento que a Receita coloca como uma obrigação. Então, eu acredito que seria o evento S1010, que ali a gente tem os códigos de rubrica, e depois, por fim, a gente tem que tomar uma cautela com os eventos de remunerações, que cada evento representa o RGPS, o RPPS ou um beneficiário aposentado. E aí eu enfatizo o 1210, que o 1210 a gente vai enviar um pagamento líquido e as informações complementares, que são onde tem os tributos e as deduções. E aí o retorno desse S1210, ele vai alimentar o que seria a nossa nova DIRF, que é o novo extrator 2026. Que aí seria mensalmente. Exatamente. Todo mês enviar as mesmas informações. Exatamente. E aí um ponto assim que eu queria só adicionar rapidão, é que nesse painel desse novo extrator da DIRF 2026, tem os painéis de crítica. Então, suponhamos que o cliente não opta pela autorregularização, mas ele quer continuar pelo e-social, ele também não vai ficar 100% assim perdido. Ali existe um painel onde vai fazer os apontamentos do que está certo, do que não está certo, onde tem que arrumar, e uma informação também detalhada desse erro. Ele já deixa ali bem exposto as críticas. Isso é bacana para orientar aquilo que precisa ser ajustado. É um caminho, né, para a gente conseguir identificar as falhas, né? O que geralmente os clientes fazem, a gente orienta, a gente emitir os relatórios, né, de fechamento de folha, comparar se a contribuição previdenciária e toda a soma do imposto de renda bate com os totais que estão lá no ambiente nacional, através do extrator da DIRF. Sim. Então a gente orienta essa comparação para saber se de fato o que foi processado e arrecadado consta no ambiente da Receita Federal. Um ponto que é importante também, voltado para os RPPS, é que as principais rubricas de remunerações são o 1207 e o 1210, que são os benefícios previdenciários. Ali está incluso aposentadorias, pensões. E tem que ser enviado igualmente, mensalmente. Mensalmente. Logicamente que existem institutos de RPPS que fazem a própria folha de ativos, né, que está apartada ali do RH do município ou do estado. E aí você tem as rubricas 1200, 1202, que são os efetivos, os comissionados, os contratados, os estagiários, que são tratados. Mas na grande maioria é só o 1207 e o 1210, que de fato são os benefícios previdenciários. Vamos detalhar um pouquinho mais no próximo episódio. Serão 2 episódios sobre o tema, e no próximo vamos detalhar um pouquinho mais, que tem algumas particularidades. Sim. Entra a questão de plano de saúde, RRA e outros itens que nós vamos entrar no episódio número 2 desse tema. E falando em cronograma 2026, como fica? Há alguma tolerância para atrasos? Como que os RPPS precisam lidar com isso? Vou responder, se você tiver mais alguma coisa a acrescentar, você acrescenta. O prazo da DIRF, ela continua, quando a gente for falar de DIRF.
E, teoricamente, até onde é 28 meu de conhecimento, fevereiro. é o mesmo prazo para envio do e-social. Só que é o seguinte, o e-social, ele precisa enviar até o dia 15 do mês subsequente. Padrão. Então, se a gente levar em consideração dezembro, né, de 2025, Seria janeiro. seria janeiro. Janeiro. Né? Mas o fechamento do exercício pela Receita sempre foi com o critério de 28 de fevereiro, que ali a gente consegue fazer todas as manipulações. Uhum. Agora voltando um pouquinho do prazo, e eu gostaria de falar um pouco da autorregularização, não sei se é a próxima pergunta ou tem alguma nesse sentido. Pode seguir. Se tiver, eu modulo. Pode ficar Pronto. tranquilo. Existem certos prazos para você que quer seguir, você RPPS, você Estado, RH, que precisa seguir a DIRF, existem prazos que precisam ser cumpridos. O prazo para você se auto-inscrever na autorregularização é até o dia 20 de fevereiro. Tá? Só que não basta você só se inscrever na autorregularização. Você precisa ter a sua motivação. A Receita hoje, para você se inscrever na autorregularização, ela pede que você informe os motivos do porquê você Tem que consegue. justificar. Perfeito, você precisa se justificar. E o prazo para a justificativa é dia 30 de março. Ou seja, você pode se inscrever na autorregularização, fazer as transmissões das informações via DIRF e não necessariamente precisa se justificar. Tanto que a própria portaria 632, ela fala que você pode seguir esse caminho, você só é desconsiderado do próximo ano se tiver uma próxima autorregularização. Então não invalida aquilo que você enviou por falta de justificativa. Então já há uma possibilidade de dar sequência na autorregularização. Provavelmente sim, que já a portaria já deixa isso um pouco nas entrelinhas. Porque seria no período de transição, enquanto adapta o e-social, a autorregularização em vigor até funilar, ficar ajustadinho, corretinho, para então seguir só com o e-social. Perfeito, é isso Acredito mesmo. que seja nesse sentido. É. E quanto aos prestadores de serviços, que não estão em folha de pagamento? Porque em relação à DIRF, pelo PGD, você transmite e etc. Como fica, considerando o e-social, digamos, aquele RPPS que porventura não aderir à autorregularização e optar por manter o que enviou no e-social? Tem algum mecanismo para que ele envie essas informações? Como que fica? Olha, Elida, essa é uma questão muito particular de cada RPPS ou cada RH, que vai depender da ferramenta que ele utiliza. Existem ferramentas que são acopladas diretamente com a folha e ela só envia o que realmente é processado na folha. E existem talvez ferramentas que permitem você importar informações, né, de forma externa para você conseguir fazer o envio. Hoje, a Alana, não sei se ela tem um conhecimento, se o e-social, o ambiente, a ferramenta da própria Receita, permite fazer o envio dessas informações diretamente lá. Ele permite fazer essas informações de prestadores de serviço? De forma manual, sim. De forma manual, né? Uhum. E Então, depois assim, é o mesmo procedimento com a RINF, a RINF. manual. Então, assim, o que vai determinar se vai conseguir enviar ou não é a ferramenta que o cliente utiliza. Então, nesse caso, ele vai entrar no ambiente do e-social e lançar as informações lá, Isso, de forma exatamente. manual. De forma manual. Até que o ambiente evolua e permita outra forma de transmissão. Porque, geralmente, os sistemas que fazem as transições de social olham para os processamentos que estão ali sendo feitos no sistema de folha, né? Eles não ficam com essas permissões de transferir informações de extra folha, né, que a gente fala, coisa paga fora da folha. Então, até por conta da responsabilidade desses envios, de estar enviando correto ou não, como não foi processado na folha, e aí tem essa certo resguardo de responsabilidade sobre as informações que estão sendo enviadas. Mas aí o ambiente do e-social, se ele possibilitar uma integração, Sim. uma exportação do sistema, aí acho que seria a melhor forma para evitar falhas manuais, inclusive. Sim. Porque tudo que você permite que vai lá e manipule, está sujeito a maior incidência de erro. Sim. A pessoa pode colocar uma vírgula no lugar errado, um número errado, e a informação já vai equivocada. Sim. E aí já prejudica o envio da informação. Com certeza. E aí dá um impacto muito grande, né? Sobre a qualificação cadastral. Quando implantou-se o e-social, ficou um bom tempo trabalhando nessa qualificação dos dados para o envio de e-social. Ainda hoje, continua sendo uma dificuldade? Como que isso está, principalmente no nosso universo de clientes? Porque nós podemos falar pelos nossos clientes, que é o que nós estamos atuando. Isso ainda é uma dificuldade? Pode responder? Pode, por favor, Lana. Bom, a gente que está ali na frente, a gente consegue chegar à conclusão que é uma dificuldade, sim. E ainda mais porque o governo ele suspendeu
a qualificação cadastral em lote, que é onde nossos clientes, ou a maioria das pessoas, pegam a quantidade de servidor e joga dentro do site do governo. Como essa qualificação cadastral foi suspensa, isso não quer dizer que não importa mais, ao contrário, ela ainda é de suma importância. Só que agora a gente tem os nossos eventos não periódicos, que eles são responsáveis pelos cadastros, assim como os periódicos são a remuneração também. Qualquer alteração, seja em informações que são obrigatórias, como por exemplo, endereço, nome, etnia, raça, que não está informada ou está divergente da Receita Federal, ele vai me impedir de concluir esse envio. Então, por mais que o módulo de qualificação cadastral junto com o governo esteja suspenso, ele ainda é de suma importância e qualquer coisa que esteja divergente do que está na Receita Federal, ele barra, ele não permite prosseguir com essas informações. Essa suspensão desde quando? Desde agosto de 2025. E não tem Ainda não ainda a tem previsão prazo. de abertura? Não. É que, na verdade, os cadastros, Hélida, eles passaram a ser validados de forma mais efetiva no momento do envio do cadastro. Sim. Então, quando eu vou enviar o cadastro, ele vai lá e já dá o retorno. Ó, o nome está a divergente. qualificação ela acabou sendo uma espécie de carga. De Uma carga para você fazer uma informações, né? Uma leitura, carga de dados para você inicial. fazer uma leitura da sua base. Isso foi descontinuado, até acredito eu, por razão das validações serem bem efetivas na hora da E transmissão. também porque, teoricamente, eram para todos estarem enviando o e-social. Sim. Então, teoricamente, não precisaria mais de enviar uma carga. Exato. E um ponto é assim, se a gente olhar para os órgãos públicos, né, a questão dos dados são muito precários. Né? Então, geralmente, quando a gente faz a implantação de um cliente, para você ter uma ideia, a gente tem assim diversos retornos por falha de dados. Nome divergente da receita, aí tem que pedir, orientar o cliente a informar o beneficiário para fazer a ida na receita, atualizar os dados. Então, assim, é um trabalho bem minucioso, levando em consideração que os dados dos órgãos públicos são bem precários. Né? Então, é um trabalho bem minucioso quando vai fazer a implantação do e-social comum. E aí cabe, na realidade, aos RPPS a fazer o saneamento das informações, através de um censo previdenciário, atualização cadastral e depois uma integração com as bases ali dos órgãos para poder atualizar essa dinamicidade, que nós já falamos em episódios anteriores, muda-se muito. As pessoas casam, morrem, separam, filhos nascem, mudam de endereço, são muitas mudanças. E se o RPPS não tem uma rotina de saneamento, tem dificuldade de manter essa base atualizada. E aí tem esses impactos todos que o e-social também sofre reflexos. É isso mesmo. Bom, caminhando para a nossa última pergunta. O episódio de hoje, teremos o próximo episódio para continuar o tema, que tem ainda muito assunto para ser colocado na mesa. E aproveito para colocar para vocês que continuem conosco no episódio seguinte para dar sequência e aí ficar por dentro de tudo que nós temos a passar sobre o tema. Lembrando que estamos já há um tempo atuando com nossos clientes aí com e-social em relação à DIRF, já iniciamos testes em clientes sobre os envios e tal, e a nossa questão de contribuir com os RPPS e poder fazer com que todos cumpram os prazos. E aí, falando em prazos, quais são as dicas que nós podemos passar aí para os RPPS para cumprir os prazos, para não ter dificuldade no envio e não ter os atrasos, porque nós sabemos que tem reflexo para aqueles RPPS que não conseguiram fazer a transmissão. O que nós podemos deixar aqui nesse episódio de hoje de recomendação? Eu tenho uma. Não pule carnaval. Mas brincadeira. Eu acho que o trabalho de fechamento do exercício, ele é um trabalho que tem que ser executado desde o primeiro dia do ano. Né? Então, quando a gente fala de encerrar o exercício de 2025, a gente tem que entrar dia 1º de janeiro de 2026 já fazendo a análise de tudo aquilo que foi enviado. Aqui dentro da nossa gerência, especificamente da nossa diretoria técnica, a gente já vem fazendo um trabalho de fechamento de exercício desde outubro nos nossos sistemas, preparando os sistemas para as retificações, para os reenvios, importação de recibo por falta de cruzamento de informação. Então, assim, a gente vem trabalhando muito antes, né? Mas o que eu gosto sempre de dizer é, virou exercício, já começa a preocupar, emitindo os relatórios dentro do sistema, olhando dentro dos totalizadores, verificando informações cruciais que só os RPPS sabem. Então, virou ano, é uma dica que eu dou. Já começa a fazer análise dos relatórios. E acompanhar essas datas que são aí cruciais, né? Ainda mais agora falando da autorregularização.
para aqueles que não começaram, porque já estamos iniciando fevereiro. Para aqueles que não começaram, Exato. para os nossos clientes, ligue para nós, que nós daremos o suporte. Mas para aqueles que não são os nossos clientes, Célida, ou brincadeiras à parte, qual é a dica que eu dou? Emita todos os relatórios, né? Acho que não tem essa... Faz as conferências, ver se tem ajustes a ser feitos, para fazer todos os ajustes. Porque vai existir coisas, igual a gente mencionou, de extra folha, que não foi pago na folha, coisas por fora, e a gente só consegue ter a dimensão disso com as emissões dos relatórios. Né? Na hora que é fazer o encontro de contas, né? Os batimentos ali dos relatórios e fazer a análise para o envio consolidar lá na Receita. E até um ponto, assim, quando a gente fala das pessoas que trabalham com folha, com DP, RH, os RPPS, a folha ela tem todo mês que ser processada, né? E se a gente levar em consideração que fevereiro também tem que se fechar uma folha, ela vai cruzar com o prazo da DIRF, por exemplo. Então, se você não trabalha com antecedência, você vai ter um prazo de uma semana para fazer... Trabalho dobrado. E aí na correria a gente acaba pecando, né? Não tem qualidade. Então a dica que eu dou é, como eu disse, comece o ano já no pensamento do exercício do ano anterior. A pressa é inimiga da perfeição. E aí a gente tá falando de informações das pessoas, envios, né? De arrecadações de impostos, de encontro de contas, que a gente tem que ter um cuidado, um zelo sempre maior por isso. Muito bom. Então, encerramos nosso, pelo menos, assunto, né, em relação à DIRF e social do nosso podcast. Quero agradecer a participação de vocês nesse momento especial de um ano do Agenda Cast. É sempre muito bom poder direcionar os nossos clientes, levar informações de extrema importância. Nós falamos aqui e repetimos, tem prazo para serem cumpridos, que os RPPS se atentem aos prazos, tomem os cuidados necessários e entre em contato conosco naquilo que tiver aí dúvidas e precisar de orientação, estamos à disposição para falar sobre DIRF e E-Social com os nossos especialistas, a Lana e a equipe, o Renan, também gerente da área e responsável. Nós vamos passar agora um quadro comemorativo, um depoimento do participante que esteve mais tempo conosco aqui no Agenda Cast, de 51 episódios, 20 foram com ele, 40% do Agenda Cast, participação do Éder Moraes. E vocês ficam agora com o depoimento e seguimos para o encerramento. Foi tudo muito interessante, tudo muito rápido, né? Um dia eu estava na minha sala, trabalhando, aí ele me chamou, pode dar um pulo aqui na minha sala? Falei, a diretora tá me chamando para conversar. O que aconteceu? Mas cheguei lá, ela pegou e contou sobre o projeto da Agenda Cast de maneira muito entusiasta, assim, sabe? Não tinha como falar não para um projeto daquele. Eu nunca tinha tido nenhuma experiência do tipo, nunca tinha falado para câmera, nunca nem tinha me visto num vídeo assim, né? Tanto é que o primeiro episódio eu demorei para conseguir me assistir, ainda assisti em velocidade, tipo assim, avançada, coloquei para ir mais rápido, né? E não gostava muito de ouvir minha voz e fiquei tentando vendo aquilo. Só que a energia da Elida é muito contagiante, né? E quando eu vi ela se dedicando tanto daquela forma, eu me dediquei muito no projeto, mas não esperava que eu fosse participar tantas vezes assim como eu participei, né? Então eu fiquei meio perdido assim no início, né? Procurei referências na internet, comecei a me assistir, hoje eu consigo me ver, vejo que preciso melhorar, o que não precisa melhorar, mas o objetivo é sempre muito claro, né? É levar uma informação de qualidade, fazer isso que a empresa está propondo a se fazer para o nosso público. Antes da Agenda Cast, eu posso até dizer que a minha vida era mais fácil, né? Eu só trabalhava para a agenda. Hoje eu trabalho para a agenda e trabalho para todo mundo que segue a gente e que nos acompanha. É prazeroso, tá? Não é fácil conseguir controlar a agenda, porque é reunião com o cliente, é prazo para entregar, mas a gente precisa se dedicar, porque por mais que a gente vive isso aqui todos os dias, nem todos os temas estão na mesa todos os dias, então eu preciso ler, preciso requisitar. Só que é muito bom você ver o produto final, né? Você vê aquilo ali, você vê as pessoas assistindo, as pessoas compartilhando, as pessoas comentando, né? É muito bom ver a felicidade da diretoria da empresa com um projeto que nasceu aqui de maneira bem pequena ainda, tanto é que se a gente assiste o primeiro episódio e assiste agora, depois de um ano, tudo que vem acontecendo, o quanto a gente melhorou, né? O pessoal que trabalha com a gente na produção também, sempre dando dica, dando toque, trazendo equipamento novo para poder melhorar o nosso produto, para chegar de maneira muito bacana. Então, assim, a Agenda Cast
aquele clichê, né? É um divisor de águas, né? Mas na realidade ele não foi um divisor de águas, na realidade acho que ele foi mesmo uma ponte, né? Para que a gente pudesse acessar uma nova skin, né? Nossa, enquanto profissional, enquanto participante do Agenda Cast, né? Uma nova skin da Agenda Assessoria, né? Que se aproxima mais do seu público, o que não é comum em empresas que prestam assim, serviço para serviço público, né? Mas é uma nova skin que a empresa assumiu e é sempre a intenção mesmo é levar um conteúdo de qualidade, um conteúdo com uma linguagem acessível. E para mim é um prazer, né, tá fazendo isso aqui semanalmente, tá me vendo ali semanalmente e recebendo, né, as críticas, os elogios, as sugestões, né, trabalhar com isso. Hélida, muito obrigado pelo convite, né, por ser essa grande parceira, é uma diretora, é uma amiga, é uma inspiração para todos nós, né, a diretoria em nome do Sr. Edson, muito obrigado por investir nesse projeto, né, e de fato eu espero que sim, que ele fique aí por muito tempo no ar e que eu possa estar junto aqui contribuindo, não necessariamente só na frente da câmera, né? Conte comigo também para estar atrás da câmera, para fazer o que for necessário para que isso vá ao ar semanalmente, porque como diz a Hélida, o importante é você bem informado, viu? Gratidão, Éder, pelo carinho, por esse depoimento emocionante, me emociono e fico feliz em saber tudo isso que você viveu, pelo crescimento pessoal, profissional. Vejo que a nossa missão enquanto líderes acaba atingindo o objetivo, que é formarmos pessoas e ter pessoas que dediquem e que vivam esse sonho juntamente conosco. Muito obrigada. E passo para as considerações finais com os nossos convidados de hoje. Primeiras damas, Alana, por gentileza, as considerações finais para encerrarmos o nosso podcast de hoje. Bom, só complementando as dicas que o Renan falou, que atualmente o E-Social disponibilizou uma nova versão do layout, versão 1.3, e nessa versão que ela se consolidou a partir do dia 7 de janeiro, também tem muitas alterações importantes e relativas para já ficar em conformidade com a Receita Federal nesse ano de 2026. E como foi participar do primeiro episódio da Agenda Cast? É muito legal, é muito bom assistir, dá um nervosinho tá aqui desse lado, mas tá tranquilo. Mas depois você vai se assistir, vai achar legal e vai querer voltar mais vezes. Eu acredito nisso. Renan, considerações finais? Eu acredito ainda sempre numa tomada de decisão, quando a gente fala, por exemplo, da decisão da DIRF ou do E-Social, reúna com a sua equipe. Eu acho que ali os contadores, os responsáveis, você reúna com a sua equipe e toma a decisão, né? Porque hoje, olha, os nossos clientes ainda estão na tomada de decisão. Então, quanto antes você tome sua decisão, com mais tempo você tem para tratar as informações. Então, tome essa decisão quanto antes, reúna a sua equipe, troque ideias, troque experiência, ligue para nós, né, para trocar informações também. Sim. Então, tome a decisão quanto antes. E os prazos estão correndo, então precisa ser ágeis nessa tomada de decisão. Exatamente. Gratidão pela brilhante participação de vocês nesse tema, repito, de suma importância para o segmento. Estamos aqui para contribuir com o nosso segmento, que nós atuamos aí 24 horas por dia, respirando o RPPS o tempo todo. E gratidão a você que esteve conosco até o final do episódio. Convido a continuar conosco no episódio seguinte. E você que ainda não segue a Agenda Assessoria nas redes sociais, siga-nos Instagram, Facebook, LinkedIn, Spotify. Estamos em todas as redes falando sobre RPPS, porque para nós, o mais importante é conectar com vocês. Muito obrigada e até a próxima.